Prontinho, professor. Pode começar. Gratidão, Lívia. Beleza? Pessoal, bem-vindos aí ao nosso segundo encontro da disciplina Anatomia e Fisiologia, né? Inicialmente, né, pelas pessoas aí presentes, Thaís, Maiara, né? Que bom a gente já estar junto em outras disciplinas, né? Que eu acredito que deve ser aí com a grande maioria do pessoal, mesmo quem esteja assistindo a gravação, mas a primeira aula de anatomia e fisiologia vocês tiveram com a professora Luana, né? E vamos aí percorrer junto o caminho da anatomia e da fisiologia nesse segundo encontro, nesse mês de fevereiro, e o terceiro encontro no mês de março. Somos nós aí que estaremos juntos dentro dessa fantástica disciplina, né? Para a gente poder começar, só para a gente poder pegar aqui um viés, já que a primeira aula não foi comigo, eu sempre gosto daquela linha do tempo, né? A gente começa primeiro estudando anatomia, né? O que é anatomia? É a morfologia, ou seja, é o que eu tenho no meu corpo, né? O que eu tenho no meu corpo formando, né, o meu órgão, o meu sistema, é a anatomia. Logo depois, a gente precisa entender o que a gente tem no corpo, como funciona. E aí, como funciona, por exemplo, o coração que a gente tem, né? O sistema digestório, que é um dos motivos da nossa aula de hoje, por exemplo, como que faz a digestão, por onde o alimento passa, né? Quais são as enzimas. Então, tudo isso já é a fisiologia, juntamente com a sua prima e amiga de balada, né? Vão juntas aí para o bloco de carnaval, é a fisiologia e a bioquímica, vamos dizer assim, né? Então, a gente precisa muito entender os preceitos bioquímicos e fisiológicos para pegar aquilo que tem no nosso corpo, como funciona. Então, é muito comum, principalmente no aspecto técnico, a gente tentar já trabalhar em conjunto aquilo que eu tenho e aquilo que eu tenho, como funciona. Então, a gente dá os inputs principais da anatomia com os inputs principais da fisiologia, junto com a bioquímica, caracterizando aí essa nossa disciplina aí que nós vamos trabalhar na aula 2 e na aula 3. Beleza? Então, essa contextualização só para a gente poder colocar o que a gente vai estar vendo hoje. Então, hoje a gente tem dois sistemas para a gente poder estar vendo a anatomia principal e a fisiologia principal. O sistema sensorial e o sistema digestório. Antigamente era chamado sistema digestivo, hoje a recomendação é que utilize realmente a nomenclatura sistema digestório. Mas uma vez ou outra ainda é comum a gente estar utilizando sistema digestivo e acaba que entra dentro do consenso, não tem problema, ok? Mas se for escrever um trabalho acadêmico, for apresentar um trabalho, utiliza a denominatura sistema digestório. Ao final da nossa aula, ao final de vocês lerem o tópico na trilha, na apostila de vocês, que vocês estão percorrendo por ela, se voltar aqui nesse slide 3 e você responder positivamente que você está conseguindo atingir esses objetivos e esses propósitos que a gente tem para esse módulo nosso, para esse segundo encontro, beleza. Então, compreender a estrutura do sistema sensorial e correlacionar a localização dos órgãos do sentido e as suas funções. Compreender a composição do sistema digestório e correlacionar a localização dos órgãos, enzimas, hormônios e as funções desses no processo da digestão. Se ao final do nosso vídeo
Ao final de vocês estudarem a apostila, fizerem o ok, que está ok respondendo a esses itens, significa que a gente conseguiu alcançar o objetivo proposto para a nossa aula. Combinado? Show de bola? Combinado. Thaís e Mayara, ok? Ok. Beleza. E aí a gente começa. O nosso primeiro sistema é o sistema sensorial, né? E aqui a gente pode traduzir o seguinte: são os nossos 5 sentidos, né? Então, o sistema sensorial, ele vai trazer para a gente, opa, por que que eu tenho 5 sentidos? Os que compõem esses 5 sentidos e como esses 5 sentidos me ajudam fisiologicamente falando para eu conseguir escutar, para eu conseguir ver, para eu conseguir sentir cheiro, para eu conseguir sentir paladar e para eu ter tato, para eu conseguir tatear, vamos dizer assim. Deixa eu tentar colocar o chat aqui junto, que eu estou sem ele. Se alguém estiver conversando comigo, eu não vejo. Né? Então, 5 sentidos. Quais são nossos 5 sentidos? Paladar. Quais são nossos 5 sentidos? Paladar. Paladar. Olfato. Certo. Visão. Audição. Qual mais? E o tato. Visão, show de bola. Audição. Audição, show de bola. Falta um. E o tato. Show de bola, Thaís. Obrigado aí pelo auxílio, pela ajuda. Então, ó, o sistema sensorial é o conjunto de órgãos dotados de células especializadas que são capazes de captar os estímulos, tanto interno ao nosso corpo, quanto aqueles estímulos externos ao nosso corpo, né? Então, exemplo, a gente pode receber estímulos via alguma descarga hormonal ou neurológica que vai dar aí, por exemplo, aquela sensação de frio. Opa, um tato de frio, vamos dizer assim. E pode ser aqueles estímulos que vêm externo. Por exemplo, tá num quarto um pouquinho mais escuro, na hora que acende a luz, não dá aquele ofuscar na visão? Então, essas percepções podem ser através de estímulos internos ao nosso corpo e externos. O grande objetivo do sistema sensorial é a gente perceber as sensações no nosso corpo, ok? As sensações que a gente precisa caminhar. Show de bola. Então aí, ó, o nosso amigo aí está mostrando, né? É o olfato, que é sentir o cheiro. É o tato, que é sentir a presença, né, de algo ao redor, né? A audição, que é ouvir. A visão, que é ver. E o paladar, que é o sabor, é o gosto, né, de alguma determinada substância. E aí a gente começa, anatomicamente falando, quais são os órgãos do sistema sensorial. O maior órgão do corpo humano
faz parte do órgão sensorial, que é a pele. A pele, que é responsável pelas sensações do tato, beleza? Com as suas células mecanorreceptoras, é caracterizado como o maior órgão que a gente tem no nosso corpo humano. Ok? Temos a língua para poder sentir o sabor, temos os olhos para poder ver a visão, temos o nariz para poder sentir o cheiro, o olfato, e o ouvido para a gente poder ouvir. E aí existem, né, pelos sensoriais para poder ajudar no tato, o paladar, visão, olfato e audição, como os nossos 5 sentidos. Que através desses principais órgãos, pele, língua, olhos, nariz e ouvido, correspondem anatomicamente falando os órgãos que compõem o sistema sensorial. E o que é bacana do sistema sensorial, que ele é muito próximo da gente. Ele está juntamente com a gente às 24 horas do nosso dia. Até dormindo, a gente tem as sensações, né? A gente tem, se restou algum resíduo de alimento na boca, a gente ainda sente o gosto. Qualquer barulhinho que faz, a gente acorda, por exemplo, porque ouviu aquele barulho. Então, o sistema sensorial está conosco 24 horas por dia. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Verdade. Legal, legal. Então, ó, quando a gente pega o paladar, a gente tem a capacidade, existem as células que reconhecem o sabor que estão presentes na língua, né? Se é amargo, se é ácido, se é salgado, se é doce. Então existe, olha aqui, ó, as regiões da nossa língua. A região 1 sente o amargo, mas no fundo, ó, onde que está verdinho. A região 2, a gente sente que está ácido. A região 3, a gente sente que está salgado. E a região 4, a gente sente que está doce. E isso daqui fica muito claro para a gente quando a gente vai, por exemplo, tomar um sorvete. Por que que a gente geralmente usa, talvez, a língua para tomar o sorvete? Porque o doce está na ponta da língua. Ok? Por que que alguma coisa amarga, que às vezes não é tão boa, a gente come um pedaço e só depois de um tempinho a gente sente o amargo? Porque ele já está na porção mais final da língua, já quase chegando ali para descer para o esôfago. Então, existem as posições das células gustativas, né? Para poder dizer para a gente se aquilo que a gente está comendo é amargo, é ácido, é salgado ou é doce, para que a gente possa sentir esse sabor, essa ocorrência, né? A gente tem a visão. A visão ela é composta principalmente pela pupila, pelo cristalino, pela retina e o nervo óptico. Eles, mais os constituintes de cada uma dessas partes, vão fazer a formação da imagem e a gente consegue projetar essa imagem junto com o nervo óptico para o sistema nervoso e aí a gente consegue projetar aquela visão que a gente está vendo com clareza ou não. Algumas pessoas precisam correção, outras pessoas nem tanto, né? O tato é a sensação de pegar, é a sensação de que alguma coisa está próximo de você. Então a gente tem aí a sensação propriamente dita do tato. E o olfato, a gente tem o cheiro. Sentir o cheiro. E aí, então, aqui no cheiro, ó, narinas, bulbo olfativo, nervo olfativo.
como os principais componentes anatômicos aí, para poder a gente perceber aquela sensação do cheiro, que pode ser agradável ou pode ser desagradável, né? E a audição, a gente tem aqui o pavilhão, o canal auditivo, o tímpano, né? Os menores ossos do nosso corpo, né? Fazem parte desse processo. E aqui a gente chama atenção muito naquelas pessoas que têm aquele propósito da labirintite, né? Algumas pessoas que ficam com a perda ou a sensação da perda do equilíbrio, e que muitas das vezes é por causa do labirinto, que está ou é um dos componentes internos do nosso ouvido, né? Então, o ouvido, a audição, além de só ouvir, além de só escutar, ela também é importantíssima anatomicamente, fisiologicamente falando, para o equilíbrio. Até aqui, pessoal. Não. Maiara, Thaís, Nayara, que entrou e acabou saindo. Mais dúvidas? Não, tranquilo. Beleza. E agora nós vamos começar a ver a anatomia e fisiologia muito através de aplicações. Ok? Muito agora aplicando exercícios, mas trazendo aquilo que é importante para a gente. Então, eu vou dar aí 2 minutos para vocês lerem primeiro a questão e tentarem sozinhas responder. Mesmo você assistindo a aula gravada, faça o mesmo exercício, ok? Leia e tente fazer sozinho, reconhecendo. E eu coloquei alguns spoilers. Eu coloquei aí algumas informações ou imagens que podem ajudar. Para a gente poder exercitar exatamente visão, o tato, porque a gente está vendo ali. Então, o primeiro momento é com vocês. Marina, boa noite. Usem muito nessa questão, deixa eu dar um outro spoiler, aqueles prefixos de português, né? O que o prefixo significa, né, para o receptor. Isso ajuda muito. Fisiologicamente, anatomicamente, é muito comum. Você usa um prefixo com aquilo que ele é ligado. Quem aí me ajuda? Quem aí arrisca? A, B, C, D, O, E. D? A Thaís acha que é D. Quem mais? Quem mais arrisca? Ou concorda com a Thaís? A Maiara acha que é o A. Beleza. Então, olha só. Vamos buscar aqui aquela dica que eu dei. Mecano. Não dá a ver, por exemplo, um arranhão, uma sensação de frio ou de calor. Mecano dá mais essa sensação. Então, mecanoreceptores, eu acho que ele tem mais a ver com tato. Mecânico, pegar. Faz sentido ou não? Sim. Fotorreceptores. Foto vem de luz.
Então, a luz não interfere muito mais na formação visual da imagem. Sim. Então, os fotoreceptores podem estar mais oriundos aí à questão da visão, por exemplo. Termorreceptores, se está quente, se está frio, eu acho que tem mais a ver com o processo tato. Tato. Né? Ok? Fonoreceptores. Fono vem, por exemplo, de fonoaudiologia, vem de escutar. Então, ele tem mais a ver com a audição. Então, qual receptor na minha língua, né? Na realidade, não, perdão, no meu nariz, na minha narina, beleza? Recebe com maior propriedade se o cheiro é agradável ou se o cheiro é desagradável. Quimioreceptores. Realmente é o quimioreceptores. Então, na nossa eu fui mucosa fazendo nasal... por esse lado aí. Isso, show eu de fui bola. ligando Fez certíssimo. esses fatos aí. Exatamente. Onde que cada um pode estar presente pela sua ação sensorial. E aí você mata a charada. Fez exatamente correto, Thaís. Então, quimioreceptores é que está presente aí na nossa mucosa nasal para reconhecer ou diferenciar os cheiros. Se é um cheiro bom ou se é um cheiro ruim. Se é agradável ou desagradável, né? Por exemplo, cheiro de rosas é agradável. O cheiro de um animal morto, extremamente desagradável, por exemplo. Então, olha, até mostrando aqui, ó, ele vermelhinho aqui no meio, olha, da mucosa nasal, e depois eu trouxe a setinha azul, mostrando ele ampliado. Então, esses quimioreceptores, que são responsáveis anatomicamente, né, por estarem na mucosa nasal, e fisiologicamente por reconhecer, pela capacidade que ele tem de se conectar com as células nervosas, o cheiro, se ele é bom ou se ele é ruim. Até aqui, dúvidas? Não. Então, aí só confirmou para a gente, em vermelhinho aí, ó, quimioreceptores como resposta. E mais uma perguntinha para vocês. A Marina já colocou aí no chat para a gente uma possível resposta. Se vocês concordam com a Marina ou se alguém tenta outra resposta. Legal, beleza. Exatamente, pessoal. Lembrando que aquele slide que eu mostrei anterior mostra o amargo mais no fundo, né? O azedo, ponta. Eu tenho ali o que a gente chama os botões gustativos,
ou as papilas gustativas, né? Então, botões gustativos ou papilas gustativas são as células presentes em nossa língua, né? Presentes em nossa boca, mais precisamente na língua, que faz sabores. E quais são as células responsáveis por reconhecer esse sabor fisiologicamente? Os botões gustativos, ou papilas gustativas. Show de bola, mandaram super bem. Tá vendo que não tem nada de difícil anatomia e fisiologia? E esse sistema está muito dentro do nosso dia a dia? Parabéns para vocês aí, ó, acertaram, show de bola. Mais uma, ó. Então a gente já viu o olfato, anatomicamente, fisiologicamente, as principais células. Vimos agora as principais células do sabor, né, do paladar, e vamos ver qual é o próximo sistema. Passam primeiro sozinhos. Ah. A Thaís já nos ajudou aí com uma possível resposta, letra A. Quem aí concorda com ela? A Maiara também concorda com a Thaís. Show de bola. Beleza? E vocês... É exatamente isso mesmo, né? Então, ó, mostrando aqui a nossa imagem, ele está mostrando exatamente isso. Por que que a gente consegue ter a sensação do tato, que está arranhando, que está machucado, né? Lembrando que a pele é o nosso maior órgão, né? Ela tem como premissa principal a defesa do nosso corpo. Ela tem como premissa impedir que o nosso corpo perca umidade para o meio externo, né? Então ela tem um papel importante em manter a temperatura do nosso corpo, né? Mas o tato é principalmente pelas células mecanorreceptoras, né? Os mecanorreceptores aí, que é responsável aí por essa sensação de tato que a gente tem, né? Mas lembrando e mais uma vez reforçando, a pele é o nosso maior órgão que a gente tem no corpo. E a principal, ou um dos principais propósitos dela é estar junto ao sistema imunológico, impedindo que substâncias estranhas entrem ao nosso corpo. Ela impede que a gente tenha a liberação indevida de água para o meio externo. Então, ela está nitidamente e importante no controle da temperatura corporal também. A Marina falou que está, né, Marina, com o processo aí de estar entrando e saindo, né, que é a internet que está caindo. Tenta acompanhar o máximo que você puder. Na sequência, depois, eu te aconselho, reassista o vídeo sem os cortes da caída, né, que para você pode fazer. E qualquer dúvida, acione a gente via o chat, via a tutoria com a Lívia ou com a Júlia, para que a gente possa ajudar vocês. Beleza? São ônus da tecnologia, né? Isso daí também aconteceu, por exemplo, eu estava dando aula essa semana numa outra instituição, também de forma remota, semelhante ao de vocês, não, numa outra faculdade, e aconteceu semelhante isso comigo também. Toda hora eu estava caindo, toda hora eu estava caindo. Beleza? Ônus da tecnologia. Então, agora acrescentamos o tato. Então, a gente já viu 3 sistemas. As principais células, os principais órgãos e alguma ocorrência importante fisiológica de 3 sistemas.
Vamos ver o próximo. Esse daí, a dica é, olha para o céu no dia que chove. Beleza. Ó. Maiara e Marina com a mesma opinião, que é a alternativa C. E a Thaís? Também. A Thaís também. Que bacana, pessoal. Olha só. Arco-íris no dia que chove. Visão das 7 cores básicas que a gente conhece, né? E aqui ele pergunta exatamente isso. A cor dos olhos, ou quando eu vejo cores, as cores são formadas ou identificadas, reconhecidas em qual parte do sistema de visão no sistema ocular? A íris. Ok? Então, a íris é a parte do sistema anatômico ocular responsável pela diferenciação das cores. No cristalino, formam as imagens, né? E os outros são todos suportes que a gente tem. Cílios, defesa, para não deixar partículas grandes, em especial, chegarem até o olho, que é extremamente sensível, né? Então, a gente tem aí os cílios exatamente como uma forma de proteção para que nada estranho, material particulado, consiga acessar o nosso olho. Porque é extremamente desconfortável, né? Quando entra alguma ocorrência. E, às vezes, a gente ainda trata de forma errada. Fica coçando, 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 correndo o risco de deslocar a retina, correndo o risco de perfurar o olho, se for pontiagudo, pode perfurar o olho e a gente ficar cego, perder a visão. Então, todo esse cuidado aí a gente precisa ter. Beleza? Existem alguma outra pessoa que pode ter, por exemplo, a inflamação do nervo óptico. E a inflamação do nervo óptico pode temporariamente você perder a visão. Beleza? Mas tratou a inflamação, aquela visão pode voltar depois normalmente. Então a pessoa vai ficar aí alguns dias vendo turvo, vendo só vultos, né? Mas em virtude do processo de inflamação, já é nem na parte externa do olho, já é na parte interna, que é a porção aqui que a gente chama do nervo óptico, que faz a ligação do olho ao sistema nervoso central para poder conduzir todo o processo de visão que a gente tem. Então, vocês aí, mais uma vez, ó, nota 1000 para vocês, acertaram aí, que é a íris. Show de bola! Até aqui, pessoal, dúvidas? Não. Não. Beleza. Show de bola, obrigado. E aí, vamos para a próxima. Coluna vertebral? Ah, Talvez não, mas já é uma não, peraí. observação. Deixa eu ver. É na B? A B? Ouvido Já mesmo. temos outro palpite aí da Marina. Pode ser talvez a letra B. A Maiara também, letra B.
E aí, Thaís, você concorda com elas numa nova avaliação ou justifica com elas? Por que que você acha que é A? Não, tipo aqui, função de equilíbrio nos seres humanos. Isso. Exatamente. E por isso que eu. A função de equilíbrio, ela tem em duas situações. Uma delas é o sistema nervoso central e a outra dela é o ouvido. A porção interna do ouvido, ela tem um dos componentes aqui, ó, que é o labirinto. O labirinto é como se ele tivesse ali um gel dentro dele, vamos dizer assim. E algumas pessoas já viram que às vezes abaixa, quando levanta fica meio longe, não dá aquela labirintite, que é o que o pessoal chama, né? Que tem a ver aí com a perda do equilíbrio pelo movimento, né? E dentro do labirinto do olho, perdão, do ouvido, desculpa, né? A gente tem essas duas células que compõem, ou essas duas partes que compõem o labirinto, que é os canais semicirculares e o utrículo. Então, os canais semicirculares e o utrículo, eles fazem parte da porção mediana do ouvido, que compõe o labirinto, e são responsáveis pela função equilíbrio nos seres humanos. Beleza? Não é uma função isolada, eles fazem isso juntamente com uma outra porção do sistema nervoso central, que vamos ver no próximo encontro, mas pensando o papel do ouvido, ele tem dois papéis principais: o de ouvir, propriamente dito, e o de equilibrar pelo labirinto e pelos canais semicirculares e utrículo. Fez sentido? E aí, olha, essa parte que a gente consegue pegar, que a gente consegue até no início fazer aquela higienização, por exemplo, com o cotonete, a gente chama ouvido externo. E a porção ali mediana, a gente fala ouvido médio. E a porção mais interna, mais próximas ali, por exemplo, do nervo auditivo, a gente já chama ali ouvido interno. Beleza? Então, esses canais semicirculares e utrículos estão dentro do ouvido interno. Consegui ajudar? Dúvidas? Não, tranquilo. Beleza? E o Que, cuidado tipo, que a gente tem que ter é exatamente isso, quando a gente vai fazer higienização, por exemplo, com o cotonete. Porque se você colocar nas porções medianas ou internas, você fere aquelas estruturas e você pode perder a audição. Então, o recomendado é que você faça higienização apenas na porção externa, que evite fazer a higienização enfiando, porque você não tem o controle de quanto você está conseguindo enfiar, para que não possa ferir as partes internas do seu ouvido. Certo ou errado? Certo. Até aqui, pessoal, dúvidas? Vocês acham que está ajudando fazermos através dos exercícios? Sim. Está ajudando. Que bom, que bom. Beleza. Eu acho menos maçante do que ficar só nos slides. Então, a gente finalizou o sistema sensorial e partimos agora para o nosso segundo sistema de hoje, que é o sistema digestório. O anterior ou antigo sistema digestivo. Então, o aparelho digestivo ou sistema digestório é responsável por obter os alimentos, né, por obter, na realidade, dos alimentos ingeridos, os nutrientes necessários para as funções do organismo.
Então, do açúcar, eu quero tirar o carboidrato que me interessa. Da gordura, eu quero tirar o lipídio que me interessa. Das proteínas, eu quero tirar os aminoácidos que me interessam. Então, a função do sistema digestório é eu ter uma macromolécula, por exemplo, como a proteína, e deixar ela como aminoácidos para que eu consiga absorver e utilizar. É eu ter uma gordura e dessa gordura eu tirar ali na digestão o lipídio que me interessa. É eu pegar o carboidrato, a massa, digerir ela de forma que eu possa estar utilizando o carboidrato ou açúcar que me interessa dela. E aí a gente consegue, através disso, crescer, ter energia, ter locomoção, beleza? E fazer os nossos processos biológicos, porque a gente conseguiu pegar os nutrientes que são importantes. Então, a função do sistema digestório é fazer a digestão dos alimentos, beleza? De forma que eu pegue aquilo que é importante da digestão, que são os monômeros, ou aqueles constituintes dos alimentos que possam ter serventia para mim. Até aqui, pessoal, dúvidas? Não. Então, beleza. Então, anatomicamente falando, quais são os órgãos que compõem o sistema digestório? Sem dúvida nenhuma, o primeiro é a boca. Ok? Boa. E dentro da boca, a gente vai ter glândulas salivares, que vão ser importantes para esse processo, para umedecer o alimento, para facilitar pelos dentes a trituração deles, né? E uma das glândulas, que é a parótida, é importantíssimo que dentre as glândulas salivares, ela produz uma enzima digestiva de açúcar, de carboidrato, que é a amilase ou pitialina. Você pode usar esses dois nomes para ela, a amilase ou pitialina. Então, a glândula parótida, dentre as glândulas salivares que a gente tem, submandibular, sublingual, beleza? E a parótida, ela é a única que produz, além da saliva, também uma enzima que inicia a degradação dos açúcares na boca, dos carboidratos na boca, que é chamada pitialina ou amilase. Ok? A gente tem o esôfago, que depois está descendo aqui, né, ao nosso pescoço. A faringe, uma porção anterior ao esôfago, onde que a gente tem a presença das cordas vocais, né? A faringe, logo depois da boca, né? A porção final da boca, indo para o nosso pescoço, tem a faringe, e a faringe, onde que a gente tem aí, inclusive, as cordas vocais. Descendo a faringe, a gente tem o esôfago, que faz a ligação final da boca com o estômago. Ok? Do estômago, eu vou chegar ao intestino delgado, e do intestino delgado eu chego ao intestino grosso. Mas lembrando que aqui eu tenho que ter órgãos acessórios à digestão. Eu tenho que ter aqui, ó, ligando ao intestino delgado, tanto o fígado quanto o pâncreas, para poder liberar enzimas digestivas, beleza? Principalmente enzimas mais básicas, como o bicarbonato. No estômago, libera ácido clorídrico. As células da mucosa do estômago liberam ácido clorídrico, porque aqui eu preciso fazer a degradação de proteína. E a degradação inicial de proteína acontece em meio ácido. Por isso que no estômago o meu pH é ácido. E aqui vai atuar principalmente a pepsina, né? Saiu do estômago, chegou no intestino delgado,
vai atuar aqui enzimas que são liberadas pelo fígado, enzimas que são liberadas pelo pâncreas. E aqui eu tenho o final da digestão de amido, de carboidrato, que começou na boca. Eu tenho o final da digestão de proteínas, que começou no estômago. E eu tenho a maior parte da digestão de lipídios. Uma vez que a digestão aconteceu ali, a gente tem as microvilosidades, que vão fazer, são células específicas para absorver os nutrientes, para absorver aqueles nutrientes que vieram desse processo digestório. E no intestino grosso, acontece o final da absorção desses nutrientes e a formação das fezes, que depois sai aqui pelo reto e a gente consegue excretar aquela porção de alimento que não foi útil para a gente. Eu falei um pouquinho rápido, mas deu para a gente poder pegar, em especial, os órgãos do sistema digestório? Sim. Beleza, que bom. E agora a gente volta naquele mesmo esquema, né? Então, aqui só recapitulando, ó. Boca com as glândulas salivares, faringe, esôfago, estômago, e aí lembrando que chega no intestino delgado, e aí eu tenho que ter órgãos acessórios, como o fígado e o pâncreas, depois intestino grosso, depois reto, e aí o alimento sai e os nutrientes foram absorvidos para o desenvolvimento do ser humano. Aí eu deixei esses outros slides aqui como uma matéria para que vocês possam estudar, e eu queria reforçar exatamente isso daqui, ó. No estômago é o HCl, é o ácido clorídrico, responsável pela digestão nessa porção, em especial de proteínas. Pâncreas libera o suco pancreático, que é bicarbonato de sódio mais enzimas pancreáticas. O fígado, ele libera, em especial, substâncias que vão fazer ali o emulsionamento, principalmente de algumas gorduras. Então, ele vai liberar também o bicarbonato, pH mais básico ou alcalino, e vai fazer aqui a liberação também do que a gente chama sais biliares. Ok? Na boca, a gente libera através da paratireoide, perdão, opa, deu branco aqui, não é paratireoide não, perdão. Da parótida, beleza? A amilase salivar, que inicia na boca a digestão e a formação, né, dali de quebrando carboidratos e liberando ali pequenos monômeros como glicose, como frutose, que fazem parte dos carboidratos. Então, a saliva, ela tem um pH de 6,4 a 7,5, e a principal enzima ali é a amilase ou pitialina, liberada pela parótida. No estômago, né, eu tenho a presença do suco gástrico, pH 2, extremamente ácido, que é a enzima pepsina, ok? No suco pancreático, que é o líquido liberado pelo pâncreas, lá no intestino 8,2. Então aqui já sobe para um pH alcalino ou básico. E ele é constituído de amilase,
Beleza, estão me ouvindo agora novamente? Estão conseguindo me ouvir agora novamente? Sim, consigo te ouvir, professor. Sim. Agora foi. Não, que bom, beleza. Chegou para mim aqui a mensagem que o microfone tinha parado de funcionar. Falei, acho que eles não estão me ouvindo. Não, beleza. Então, o que a gente tem? Né, como eu estava dizendo, no suco pancreático, que o pâncreas libera lá no intestino delgado, o pH dele é básico ou alcalino, 7,8 a 8,2. E nele a gente tem enzimas que degradam tanto carboidratos como a amilase, quanto lipídios como a lipase, como a proteína, como a tripsina, né? Então, ele aqui no intestino delgado, a gente tem ali o final do processo digestivo, principalmente ali, que é caracterizado principalmente pela digestão dos 3 macrocomponentes que a gente tem: carboidrato, lipídio e proteína, né? O suco entérico, né, que é liberado lá também, a bile que é liberada lá também auxilia dentro desse processo com amilases, lipases e proteases para poder fazer toda essa digestão final que a gente precisa. Mas uma informação importante, ó, na saliva é um pH tendendo a neutro. No estômago é um pH extremamente ácido. No intestino, o meu pH já é básico ou alcalino, né? Então, a gente tem aí toda essa necessidade de variação do valor de pH para a estabilidade de cada uma das enzimas que atuam ali e a melhor performance do processo de digestão que a gente tem. E aí, agora eu volto às perguntinhas. 2 minutos para vocês. Legal, essa daí a gente comentou. Cadê os palpites? Cadê os palpites? Não conseguimos te ouvir, Thaís. D? A Thaís acha que é D. A Marina também acha que é D. E a Maiara falou que talvez seja A. Pessoal, exatamente D, né? Como alguns de vocês colocaram, e vamos tentar ajudar a Maiara porque que não é A. Beleza? Porque a digestão inicial dos carboidratos começa na boca. A digestão inicial dos açúcares começa na boca. E aí lembra que a parótida libera a enzima amilase ou pitialina, né? Então, a minha primeira noção é ter os dentes, a função deles é triturar o alimento. Quanto menor o tamanho das partículas, significa que maior área superficial ou maior área de contato e as enzimas conseguem atuar melhor, independente se é a amilase na boca, independente se é a pepsina no estômago ou amilase, lipase e tripsina no intestino. Porque quanto mais fragmentado tiver o alimento,
maior vai ser a especificidade e eficiência daquela determinada enzima na digestão daquele alimento. Então, na boca, temos o dente para triturar e a gente vai ter a saliva. A saliva é para amolecer o alimento. Beleza? E, na sequência, a parótida libera a pitialina ou amilase para iniciar a digestão do açúcar em carboidratos ali menores, como a glicose, frutose, lactose e assim por diante. Beleza? Beleza. Show de bola. Dúvidas até aqui? Estão mostrando aí para a gente a resposta correta. E mais uma perguntinha para vocês. Ah, essa aí tá de graça. Essa praticamente eu contei agora. Carótida. Observem sempre os desenhos que eu coloco do lado, porque eu tento unir nos desenhos a questão anatômica com a questão fisiológica. São spoilers mesmo. A glândula que produz a pitialina ou amilase é quem? A glândula salivar que produz a amilase ou pitialina é quem? Falamos várias vezes já hoje. Voltem aí no slide. Voltam aí nas observações de vocês. Acho que é Todas parótida. A parótida, exatamente. Submandibular, submaxilar, sublingual, palatal, parótidas. Todas são glândulas salivares. A saliva para poder fazer o amolecimento do alimento. Beleza? Mas dentre elas, a única que tem capacidade de produzir uma enzima, que é a amilase ou pitialina, que inicia a digestão dos açúcares, dos carboidratos, é a parótida. É a letra E. Então, isso daí é importante a gente levar, já que ela é a única exceção dentre as outras. Certo ou errado? Certo. Então, ó, as parótidas são glândulas que ficam próximas aos pavilhões auditivos, ou seja, ao lado das orelhas. Estas são as únicas glândulas salivares que produzem, além da saliva, enzimas que digerem carboidratos, que é a chamada amilase ou pitialina. Então, trouxe aí todo o aparato para nós aí. Até aqui, dúvidas? Não. Mais uma questão agora. Pensem aí, inclusive, no dia que vocês têm diarreia. Por que que dá aquela vontade louca de ir no banheiro, aquela dorzinha, né? Para a gente poder sair correndo para o banheiro. É outra dica que eu dou em relação ao mesmo movimento que o esôfago faz. B. Através de movimentos peristálticos. Isso! Exatamente. O que é movimento peristáltico? É a contração da musculatura lisa de forma involuntária. Então, quando a gente está deglutindo o alimento, ele precisa ser contraído para ir descendo.
Então, essa contração, ela é chamada de movimentos peristálticos. O mesmo acontece quando a gente está com diarreia. São movimentos peristálticos do intestino delgado, do intestino grosso, para que saia aquela jato de água ali, né? Também são movimentos peristálticos. Beleza. Dúvidas até aqui? Não. Maiara, Marina? Beleza. Eu estudei esse movimento aí no ensino médio. No ensino médio. Show de bola. Legal. Do sistema digestório. Que legal, aí, ó. Tá fazendo uma boa revisão, né? Lembro até hoje. Bora lá. Isso daí, mais uma pergunta. Sais biliares e suco gástrico. Vamos repensar. Lembra Não, bicarbonato só de sais biliares. Lembram? O fígado é um excelente órgão que libera várias enzimas lá no intestino delgado, tanto lipases quanto tripsinas, quanto amilases. Então, faz a digestão tanto de amido, de açúcares, né, de lipídios e proteínas, né, de gorduras e proteínas. E aí, lá o pH é básico ou alcalino. Quais são os componentes do fígado que faz a constituição desses constituintes aí para a digestão ali no intestino a partir do fígado, constituintes do fígado? Quais que são? Bicarbonato de sódio, exatamente, para ele neutralizar a acidez que vem do estômago. Vamos lembrar que o estômago é ácido 2. Chega ácido no intestino. Quem é que neutraliza a acidez que vem de resíduo do estômago? O bicarbonato de sódio. E quem é que vai fazer a digestão do carboidrato, da proteína e do lipídio? Os sais biliares, né? Então, a letra E é a resposta correta, que tem ali o que o fígado libera no intestino, o bicarbonato de sódio, para ele neutralizar o ácido e deixar o pH alcalino, aproximadamente ali 7,8, 8,2, e os sais biliares fazer a digestão dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios. Dúvidas até aqui? Não. Mais uma pergunta. Quando o estômago começa a produzir o seu ácido clorídrico? Imediatamente quando o alimento chega no estômago. Ok? É uma questão quase que imediata. O alimento desceu o esôfago, passou ali o esfíncter, que é a entrada do estômago. Beleza? O estômago reconhece que está entrando alimento, ele já começa a produzir ou liberar o seu ácido clorídrico.
ok? Para já deixar o ambiente ácido, para já iniciar a digestão daquele alimento. Dúvidas até aqui? Não, Pode falar, Thaís. foi sem querer. Apertei errado. Não, tá joia. Mais uma pergunta, então. Essa daí é mais anatômica mesmo. O alimento desce ao esôfago. Para ele entrar no estômago, ele tem que passar por um esfíncter, por uma entrada, por uma válvula. Esfíncter na anatomia significa uma válvula. E o alimento começou a sua digestão no estômago, finalizou, ele precisa ir para o intestino. E aqui você tem outra válvula, outro esfíncter. E aí é importante anatomicamente a gente saber o nome desses esfíncteres. O de entrada e o de saída do estômago. Quais são eles? Acho que é pylori e cardio. E aí? A Maiara acha que é o B. Você é qual, Thaís? Perdão, desculpa. C. Beleza. E ele é o B. O de entrada é chamado cárdia. Olha o meu exemplo aqui, ó. Meu spoiler aqui do lado. Esfíncter de entrada, cárdia. Esfíncter de saída, olha o meu spoiler aí, ó, a imagem aí do lado. Piloro. Ok? Então, o nome anatômico do esfíncter, né, da entrada do alimento no estômago é chamado cárdia. O de saída do alimento do estômago para a entrada no intestino delgado, ele é chamado de piloro. Pylori. Até aqui, invertido. dúvida? Isso. Você inverteu a entrada com a saída. Exatamente. Uhum. Isso. Próxima pergunta. Usem o meu spoiler aí, ó. Usem o meu desenho. A Maiara colocou aqui no chat, possivelmente, letra A. Quem mais? Concorda com a Maiara ou coloca outra alternativa? B. Ilha. Tem certeza que ilha? O que está escrito ali embaixo? Não estou enxergando. Ih. Ilho, que está escrito lá embaixo. Ah, sim. Então, baseado no desenho que está aí do lado, né? O intestino delgado, anatomicamente, ele é dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e ilho. E dentro da constituição, ele vai fazendo, olha, como se fosse alguns prolongamentos, né? Que são células especiais dentro desses prolongamentos para aumentar a absortividade dos nutrientes. E essas células
que tem essa capacidade de aumentar a absorção dos nutrientes é chamado de microvilosidades. Isso é extremamente importante levarmos, ok? As células responsáveis por aumentar a superfície de contato e efetivamente realizar a absorção dos nutrientes são as microvilosidades. Certo? Até aqui, ok? Ok. Usem a tabela, usem o desenho. Vamos lembrar, o fígado, ele é importante. Ele produz o bicarbonato de sódio, beleza? E também produz os sais biliares. Mas o pâncreas, ele também tem essa função. Ele também produz o bicarbonato de sódio para neutralizar a acidez, beleza? E o suco pancreático, que também tem lipase, que também tem protease, que também tem amilases ali para digerir açúcares. Então, a melhor resposta nesse caso daqui é o bicarbonato de sódio e o suco pancreático. Não seria errado se tivesse também bicarbonato de sódio e fígado. Mas aqui ele colocou bicarbonato de cálcio e fígado. Por isso está errado. Ok? Teve meio que uma pegadinha aí, né? Então, ó, no suco pancreático, além das enzimas presentes, lipase, tripsina e amilase, há também o bicarbonato de sódio. E o bicarbonato de sódio ele é básico ou alcalino. E é exatamente a finalidade dele, que tem tanto pela excreção hepática, pelo fígado, tanto pela excreção pancreática, pelo pâncreas, para neutralizar a acidez residual que veio da digestão inicial no estômago. Certo ou errado? Dúvidas até aqui? Certo. Não. Está vendo que a gente está percorrendo anatomicamente todas as partes do sistema digestório e o que acontece ali de importante. Chegamos aí mais numa outra parte. Olha a imagem. Olha a imagem. Olha o spoiler que eu dei aí. B? Isso. Então, as fezes são formadas na porção, né, do intestino grosso. Grosso. Então, aqui mostrando para a gente ó, a formação do intestino grosso, que eu tenho o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente e depois o reto, né? Então, são os componentes aí do nosso intestino grosso e a fezes é formada no intestino grosso. Aqui, ó, na porção onde que liga a final, vamos dizer assim, do cólon descendente, tem o apêndice. E o apêndice aqui tem que ter muito cuidado que resto de alimento que fica retido aqui no apêndice, algumas bactérias podem começar a se proliferar aqui e gera aquele caso que a gente chama do apendicite. E que o único tratamento é cirurgia. E tem que ser rápida. Não pode esperar. Se estourar o apêndice, você vai colocar no seu corpo aqui, ó, no seu abdômen, fezes para o corpo todo. E aí
possivelmente a grande probabilidade que você morra de uma septicemia. Então, diante de um caso de possível apendicite, o único tratamento é correr para a cirurgia, para não deixar ela estourar e você não correr o risco de morrer por septicemia. Beleza? Então, o intestino grosso apresenta como funções a formação das fezes e a reabsorção de água. Então, o intestino grosso tem aí duas principais funções: formação de fezes e reabsorção aí de água que veio aí do processo de digestão. Mais uma, se eu não me engano, pode ser que seja a última ou penúltima. Usem o desenho que está à direita. Usem o spoiler. Acho que é a D. Perdão, não ouvi? D. D de dado? Isso. Isso, exatamente, pessoal. Hoje em dia, a gente tem que ter o hábito de qualidade de vida, onde que nessa qualidade de vida, sem dúvida nenhuma, um dos processos é hidratação, tomar água, fazer atividade física, sair do sedentarismo, e o outro, uma boa alimentação. E as fibras solúveis têm que fazer parte da nossa dieta de forma regular, no mínimo 3 vezes ao dia, ok? E elas têm aquela necessidade porque elas diminuem a absorção de gordura, beleza? Facilita a excreção de açúcar, então ela ajuda aí no controle diabético, insulínico, né? No controle do açúcar do sangue também, né? E ela aumenta os movimentos peristálticos. Se ela aumenta o movimento peristáltico, eu faço uma passagem mais rápida do meu alimento pelo meu trato gastrointestinal, ok? Então, ela melhora todas essas condições. Então, por isso, realmente, é a letra D, acelera a passagem do bolo fecal. Então, as fibras são importantes por, entre outras funções, garantir o aumento do trânsito intestinal. Aquelas pessoas que têm prisão de ventre, que têm ali a dificuldade de fazer, né, diariamente o seu número 2, né, que é que a gente brinca, né, que é fazer aí o cocô, fazer o número 2, quando coloca, por exemplo, eu vou comer aveia de manhã com leite ou iogurte. Depois do almoço, eu também vou comer mais um pouquinho de aveia, pelo menos 2 ou 3 vezes ao dia. Essas fibras já vão trazer aí vários benefícios de ser um pouco de alimento para a microbiota, os micro-organismos que são bons para o nosso trato gastrointestinal e aumentar o movimento peristáltico. E aí ajuda nesse processo fisiológico aí, que é fazer o número 2, vamos dizer assim, né? Então ajuda, além de a gordura adere à fibra, não vai ser absorvida, né? O açúcar adere à fibra, também não é absorvido. Então ajuda todos os dias ao controle da glicemia, para impedir que sejamos diabéticos, e do colesterol,
já que a gordura também vai ficar retida e vai ser eliminada junto com as fibras. Então, realmente é muito positivo. Até aqui, pessoal, dúvidas? Não. Não é show de bola entender o que a gente tem no corpo e como que funciona? A anatomia e fisiologia não são fantásticas como ciência? Bastante. E está no nosso dia a dia. E está na nossa necessidade profissional. Legal. Quero agradecer vocês, gratidão por ter ficado até agora e, em especial, ter participado tão ativamente do Bloco do Conhecimento, né? Que estamos aqui, véspera de Carnaval, nesse grande bloco do futuro, esse bloco do conhecimento, porque isso ninguém nos rouba e só vai abrir portas para nós. Gratidão a vocês, juízo no Carnaval, e a gente se vê aí no próximo mês no Encontro 3 da Anatomia. Beleza? Grande abraço, Beleza. pessoal. Fiquem com Tchau, Deus. boa noite. Tudo de bom para todo mundo. Até a próxima. Obrigada, você também. Boa Eu noite. que agradeço, pessoal. Boa noite.